Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calcule M de modo que U com coordenadas 1, 2, 2 seja gerado por V com coordenadas n-1, 1 e n-2 e por W com coordenadas m mais 1, m-1 e 2. Em seguida, determine M para que o VW seja LD. São duas coisas diferentes aí, né? São dois cálculos que a gente tem que fazer de M. Primeiro, M de modo que U seja gerado por V e W. Isso é uma coisa. Depois, outro M para que o VW seja LD. É isso que eu estou entendendo aí. Pode ser que coincida também, né? Mas vamos lá. São dois cálculos. Primeiro cálculo. Queremos M para que U seja gerado por V e W. Então, se U é gerado por V e W, nós vamos ter aqui, vai existir, né, escalares x e y, tais que U, que pode ser identificado com essas coordenadas aqui, é igual a x vezes V, no caso x vezes essa lista de coordenadas, mais y vezes W. Aí a gente junta tudo aqui no segundo membro, né? Faz as contas aqui, como é que vai ficar? Vai ficar... Essa primeira coordenada pode ser escrita assim, e eu vou somar com essa outra primeira coordenada, que pode ser escrita assim, né? Depois vem a soma das segundas coordenadas nos dois vetores. Então, x mais essa segunda coordenada, que pode ser escrita como sendo m-1 vezes y. Acho que é mais conveniente deixar x e y aparecendo em evidência. Depois, não vai caber aqui, eu vou escrever embaixo, a soma das terceiras coordenadas, que vai ser m-2 vezes x mais 2y, né? Bom, então com isso eu tenho um sistema linear. Vou pegar a primeira coordenada no segundo membro e igualar a 1. Segunda coordenada no segundo membro igualar a 2. E a terceira coordenada no segundo membro vai igualar a 2 também. Então a gente tem um sistema linear. A gente quer descobrir M para que este sistema linear tenha solução. Perceba isso. Queremos descobrir M para que U seja gerado por V e W. O que significa dizer que U é gerado por V e W? Significa dizer que existem esses escalares x e y, tais que xv mais yw é igual a U. Então a gente quer impor uma condição sobre M para que existam x e y. Bom, então isso significa impor a condição sobre M para que o sistema que eu vou escrever aqui tenha solução. E como é que a gente sabe se um sistema tem solução ou não? Eu posso explicar isso por escalonamento. Queremos impor uma condição sobre M para que esse sistema tenha solução. Qual é o M para que esse sistema tenha solução? Vou formar a matriz aumentada desse sistema. Para isso eu pego aqui os coeficientes no lado esquerdo e também os termos independentes nos segundos membros dessas três equações e chego nessa matriz aqui. Observe, né, como é que eu posso formar a matriz a partir do sistema. Então eu vou pegando os coeficientes aqui na ordem, m-1, m mais 1, do outro lado 1. Separa aqui com o tracejado os coeficientes dos termos independentes. Pronto, então é tranquilo formar a matriz aumentada do sistema. Então eu vou começar a escalonar essa matriz, tentando usar sempre aquelas três operações apropriadamente, prestando atenção, por exemplo, se eu estou assumindo alguma coisa sobre o M que eu não poderia assumir. Por exemplo, vamos supor que o M é 2. Né? Pode ser que não seja 2, e aí eu estou fazendo uma suposição errada. Ou então, vamos supor que o M é positivo. Também não pode.
Se você quiser supor isso, você tem que separar os casos. Aqui vamos supor M positivo, depois M negativo, depois M0. Pode ser assim. Tá? Mas tem que envolver todos os casos. Para dividir também por algumas dessas expressões aí, M mais 1, M menos 1, sempre que você divide por alguma coisa, você está supondo que essa coisa é diferente de zero. Então, se você quiser dividir por M menos 1, você está supondo que M é diferente de 1. Pode fazer isso? Pode, desde que depois você coloque o outro caso. Aí, se M for 1, o que é que acontece? Aí analisa também. Tá? Então, cuidado com as operações aqui de dividir uma linha por uma expressão que dependa de M, porque nessa divisão você vai estar supondo que essa expressão é diferente de zero. Aí pode fazer, mas desde que coloque o caso em que essa expressão é zero separadamente também para ser analisado. Aí veja, eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia tentar zerar esse 1 e esse M menos 2 usando a primeira linha. Só que para isso eu teria que dividir a primeira linha por M menos 1. Por exemplo, imagina, eu quero zerar esse 1 usando a primeira linha. O que é que eu poderia fazer? Primeiro divido a primeira linha por M menos 1. Aí vai ficar 1 aqui nessa posição. Vai ficar M mais 1 sobre M menos 1 aqui. E vai ficar 1 sobre M menos 1 aqui. Transformei a primeira linha de modo que no início dela ficou 1. Só que aí eu estou supondo que esse M menos 1 que eu usei para dividir é diferente de zero. Poderia fazer? Poderia, só que não seria tão simples. Aí depois, agora que eu já transformei esse M menos 1 em 1, aí fica mais fácil de zerar esse 1 que está embaixo. Porque eu pegaria e faria segunda linha menos primeira linha. Aí como aqui em cima já tem 1, ficaria aqui 1 menos 1, 0. Coloca o 0 aqui, certo? Daria para fazer. Só que não é tão simples porque tem aquela pressuposição de que M menos 1 é diferente de 0, para poder fazer isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor a gente colocar esse 1 lá na posição 1, 1. Porque com ele já é 1, eu não preciso transformar em 1. Então, eu não preciso dividir a segunda linha por nada. O cara que eu quero que seja 1, para facilitar o anulamento dos outros na mesma coluna, já é 1. Então, eu recomendo, nesse caso aqui, começar trocando de posição a primeira e a segunda linha assim, ó. Segunda linha vai para a primeira, primeira vai para a segunda, pronto. Aí já facilita bastante, porque agora é fácil zerar esse M menos 1 que está aqui e esse M menos 2 que está aqui, usando a primeira linha. É isso que eu vou fazer agora. Então, para zerar o M menos 1 que está aqui, eu posso fazer o seguinte, no caso, ó, segunda linha vai somar com o múltiplo da primeira, que vai ser a primeira vezes 1 menos M. Para quê? Exatamente para esse 1 menos M multiplicar o 1 para se transformar em 1 menos M. E quando for somar esse 1 menos M com o cara que está embaixo, que é M menos 1, vai zerar. Certo? Então eu vou fazer primeira linha vezes 1 menos M somada com segunda linha. Assim. Segunda linha se transforma em segunda linha mais 1 menos M vezes primeira linha. Então, vamos lá. Aqui na segunda linha vai zerar, como eu falei, né? Porque vai ficar M menos 1 somado com 1 menos M vezes 1, que dá 0. Aí depois aqui, na próxima posição da segunda linha, eu já tinha M mais 1. E agora eu vou somar esse M mais 1 daqui, que eu estou repetindo aqui, com quem? Com o produto desse 1 menos M com esse M menos 1. Então, quanto é 1 menos M vezes M menos 1? Vai dar isso aqui, ó, menos o quadrado de M menos 1. Aí agora, na próxima posição da segunda linha, eu vou ter quem? Eu já tinha 1 lá. Então, eu repito esse 1. E eu quero somar esse 1 com quem? Com o produto de 1 menos M com o 2 que está aqui. Então vai ficar 1 somado com 1 menos M vezes 2. Tá? Aí agora, analogamente, você faz esse mesmo processo para a terceira linha. Sendo que agora, como eu quero zerar o M menos 2 aqui, ó, vou multiplicar a primeira linha por 2 menos M e somar com a terceira linha, né,
para colocar o resultado na terceira linha. Então, vai ficar assim, a terceira linha vai se transformar nessa terceira linha aqui. Ó. Zerei o primeiro elemento na terceira linha, que é m menos 2, somado com 2 menos m, multiplicando esse cara aqui, que está na primeira linha, esse 1 aqui, aí zerou aqui. Aí vai fazendo o mesmo processo para os próximos elementos nessa terceira linha. Pronto, depois simplifica. Simplifica as expressões aqui e termina chegando nessa matriz. Pronto, e agora, para prosseguir daqui, eu tenho que fazer alguma suposição sobre esse 3m menos m ao quadrado. Eu gostaria, por exemplo, de dividir a terceira linha por 3m menos m ao quadrado, para ele se transformar em 1. Esse cara aqui se transforma em 1, e eu poderia continuar o escalonamento a partir daí, se fosse necessário, né? Mas para dividir por 3m menos m ao quadrado, eu tenho que supor que 3m menos m ao quadrado é diferente de zero. Então, já que a gente tem que fazer essa suposição, vamos separar os casos aqui. Primeiro caso, vamos supor que 3m menos m ao quadrado é diferente de zero. Isso implica dizer que m não é zero e que m não é 3. Ou seja, eu estou supondo que um polinômio vai me dar um resultado diferente de zero. Então, eu estou supondo que a variável não vai estar com o valor de nenhuma raiz, né? M não vai ser nenhuma raiz aí. E as raízes desse polinômio são 0 e 3. Então, se esse polinômio me dá um resultado diferente de zero, é porque eu não estou usando nenhuma das raízes no lugar do m. Aí, bom, já que eu sei agora que 3m menos m ao quadrado é diferente de zero, aí eu divido a terceira linha por 3m menos m ao quadrado, para se transformar nessa outra terceira linha aqui, ó, onde o primeiro elemento não nulo é 1. Faço a mesma coisa para a segunda linha. Divido a segunda linha por 3m menos m ao quadrado. Então, novamente, o primeiro elemento dela se transformou em 1. E do outro lado, você fica com essa expressão aí. Bom, aí agora, o sistema já está na forma escada e está até um pouquinho além da forma escada não reduzida, né? Porque além de estar na forma escada, eu tenho os pivôs, que são esses primeiros elementos não nulos de cada linha, sendo todos iguais a 1. Isso já é um primeiro passo para continuar o escalonamento até chegar na forma linha escalonada reduzida. De qualquer forma, voltando para a forma de sistema linear aqui, qual é o sistema que você vai obter? Ou, mais especificamente, quais são as duas últimas equações que vão aparecer no sistema correspondente a essa matriz aumentada? Aqui, nessas duas últimas linhas, ó, você vai obter duas equações na variável y. Na segunda linha, você vai ter y igual a essa expressão do outro lado. Ou seja, vai ter isso aqui, né? O que a segunda linha da matriz, nessa forma aqui, está lhe dizendo é que y é igual a 3 menos 2m sobre 3m menos m ao quadrado. E a terceira linha, analogamente, está lhe dizendo que y é igual a essa expressão aqui. Então, y também é igual a 6 menos 2m sobre 3m menos m ao quadrado. Então, é claro que isso não pode acontecer, porque você tem duas frações com o mesmo denominador e numeradores diferentes. Se por acaso isso fosse verdade, você poderia igualar essas duas frações, multiplicar a igualdade pelo denominador comum dessas duas frações para obter essa outra igualdade aqui, que você pode simplificar agora cortando o menos 2m, que se repete à esquerda e à direita da igualdade. Isso vai lhe levar à conclusão de que 3 é igual a 6, o que é absurdo. Então, se existisse alguma solução desse sistema, nós teríamos esta igualdade com a qual nós chegaríamos na conclusão de que 3 é igual a 6, o que não pode acontecer. Então, isso nos diz que neste caso que eu estou analisando aqui, que é o caso onde o 3m menos m ao quadrado é diferente de zero, esse sistema não possui solução. Né? Nós analisamos um caso. Quando 3m menos m ao quadrado é diferente de zero, o sistema não possui solução. Agora temos que analisar o outro caso. Vamos supor agora que 3m menos m ao quadrado seja zero. Nesse caso, nós estamos supondo que m é zero ou m
é 3. Tá? Então, nesse caso, pegando novamente a matriz aumentada que nós tínhamos lá atrás, ó, antes da divisão dos casos, nós tínhamos essa matriz aqui. Vou repetir essa matriz aqui e vou simplificar, né, de acordo com a suposição que eu estou fazendo aqui. 3m menos m ao quadrado é 0. Então, simplifica essas duas entradas aqui, que são 3m menos m ao quadrado, fico com essa outra matriz. Não precisa nem escalonar, é só simplificar. Então, agora que aqui essa matriz está nos dizendo, ó, as duas últimas linhas desta matriz, quando passadas para a forma de equações lineares, nos dizem que se o sistema tiver soluções, então, primeiro, na segunda linha você tem o quê? Quando passar para a forma de equação, vai ficar assim, 0x mais 0y é igual a 3 menos 2m. Só que esse 0x mais 0y que apareceu no lado esquerdo da equação, é claro que vai dar 0, né? E do outro lado você tem 3 menos 2m. Então você vai ter aqui 0 no primeiro membro da equação igual a 3 menos 2m. Ou seja, você vai ter isso aqui. 3 menos 2m é igual a 0. Isso devido à segunda linha dessa matriz. A terceira linha vai lhe dizer de maneira similar que 0 é igual a 6 menos 2m. Então você vai ter essas igualdades aqui, ó. 3 menos 2m é igual a 0, que é igual a 6 menos 2m. E, novamente, você simplifica, quando pega 3 menos 2m iguala a 6 menos 2m, corta o menos 2m, que se repete, simplifica, chega em quê? Chega em 3 igual a 6 de novo. Então, também, para esse caso, quando 3m menos m ao quadrado é 0, você vai terminar concluindo que o sistema não tem solução. Se tivesse, 3 seria igual a 6. É impossível. Então, nós analisamos dois casos. Em ambos os casos, vimos que o sistema não tem solução. Eu estranhei essa questão, né? Mas está certo, é isso mesmo. A resposta nesse caso é que não existe m. Nós queríamos encontrar o m. Então, a questão pediu para a gente encontrar o m e terminou que não existe m. Então, a resposta é não existe m. Tá? Essa é uma parte da questão. Oi? Eu sou obrigado a usar o escalonamento ou posso usar outro método que der? Como é? Eu sou obrigado a usar escalonamento ou eu posso usar outro método que resolva a matriz? Escalonamento é um método mais sistemático. Outros métodos não são proibidos, mas você pode se confundir. A tendência é cada vez mais usar escalonamento. Isso é para você não se confundir. Se quiser usar outros, pode também. Inverter matrizes, por exemplo. A gente faz um escalonamento e inverte. Se não for assim, se não for por escalonamento, você vai montar um sistema, digamos, a matriz é 3x3. Você vai montar um sistema com 9 equações para resolver por substituição. Sistema com 9 equações para resolver por substituição. Então pode ser muito trabalhoso, pode ser confuso, você pode se perder. Você pode descartar soluções que existem e você descartou, aí fica com um conjunto de solução menor do que deveria ser. Então é para não se confundir. Tem um algoritmo para fazer o escalonamento, é uma coisa mais certa. Esse algoritmo eu não expliquei aqui, eu estou explicando mais com base em exemplos, porque é mais fácil entender. Mas o algoritmo vai estar no apêndice do capítulo 8, que é mudança de base. O capítulo 8 não cai por enquanto nessa primeira prova, mas mesmo assim eu já disponibilizei. Vai ser cobrado depois. Aí no apêndice do capítulo 8 eu coloquei como é que faz para a gente inverter matriz por escalonamento. Aí, veja, nós fizemos uma parte da questão que foi determinar o M para que U seja gerado por V e W. E nós concluímos que não existe esse M, não existe M tal que o vetor U é gerado por V e W. Aí, esse mesmo exercício tem uma segunda parte que diz o seguinte: determine M para que os vetores U, V e W sejam LD. Pronto, aí agora eu vou aplicar outro critério, né? Uma coisa é você dizer que U é gerado por V e W. Como foi que eu interpretei esse critério? Dizendo que existiam x e y, tais que U é igual a xv mais yw. Pronto. Aplicando a definição de um vetor ser gerado por uma lista de vetores. Agora aqui, para dizer que os três vetores são LD, não necessariamente eu vou dizer a mesma coisa que eu já disse antes. Quando os três vetores são LD, quando a tripla ordenada formada pelos três vetores é LD, eu não posso necessariamente dizer que U é gerado por V e W. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu posso dizer que V é gerado por U e W? Quer dizer, é uma coisa equivalente eu dizer que essa tripla é LD e eu dizer que V é gerado por U e W? Não é equivalente.
Não é a mesma coisa. Pode ser que as duas coisas aconteçam, mas pode ser que uma aconteça e a outra não. E da mesma forma, eu não posso dizer necessariamente que W é gerado por U e V. Então, o que você sabe, na verdade, quando você diz que a tripla ordenada UVW é LD, o que você sabe é que algum desses vetores é gerado pelos outros. Mas você não sabe quem é esse algum. Eu não posso dizer que é U que é gerado por V e W, não posso dizer que é V que é gerado por U e W, não posso dizer que é W que é gerado por U e V. Eu só sei que existe um deles que é gerado pelos outros. E como é que a gente usa esse critério aqui? Talvez seja mais simples usar um outro critério, que eu já falei também, na aula 5, que corresponde ao capítulo 6, que é aquele critério que diz assim, que a tripla ordenada é LD se existir uma combinação linear não trivial dessa tripla ordenada que resulte no vetor nulo. Então, isso significa o quê? Significaria dizer que existem x, y e z. Vou escrever aqui, tá? Significaria dizer que existem x, y, z em R3. Essa tripla é não nula, o que implica dizer que a combinação linear formada com esses escalares é não trivial. Então, essa combinação linear aqui, né? É não trivial no caso em que x, y, z é uma tripla não nula. Pronto. Então, por uma proposição que eu anunciei na aula 5, que corresponde ao capítulo 6, e eu acho que a proposição, inclusive, foi a proposição 6E2, nós temos que a tripla ordenada UVW LD se somente se existirem escalares x, y e z não todos nulos, tais que a combinação linear formada aqui com esses escalares e com aqueles vetores resulta no vetor nulo, certo? Agora, essa igualdade daqui, depois que você desdobra nas coordenadas, você vai ter 3 equações formando um sistema linear homogêneo. Ou seja, o sistema linear com os segundos membros sempre sendo zero, né? Uma combinação linear aqui das variáveis x, y, z, do outro lado zero. Você vai ter 3 sistemas lineares assim, depois que desdobrar essa igualdade aqui nas coordenadas. E o que você está dizendo aqui é que existe uma solução não nula para esse sistema linear. Aí você usa a regra de Cramer agora para transformar isso numa afirmação sobre o determinante da matriz dos coeficientes. Sempre quando você tem um sistema linear homogêneo e você sabe que esse sistema linear tem alguma solução não nula, então isso equivale a dizer que o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema é zero. Teve um resultado também falando sobre isso. 3 vetores são LD, se somente se o determinante que você constrói, colocando esses vetores aqui como linhas, é zero. Nós vimos esse critério também no capítulo 7, que é decorrente desse outro aqui, né? Mas se você quiser, você pode vir direto para esse aqui. Apenas pegue os vetores, coloque aqui como linhas, forme o determinante, diga que esse determinante é zero, e isso vai ser equivalente a dizer que os vetores UVW são LD. Aí daqui você vai desenvolvendo, calcula o determinante aqui, aí pronto, calcula aqui por expansão de Laplace, o determinante, simplifica, termina chegando em quê? Termina chegando em m igual a 0 ou m igual a 3. Então isso nos diz que os vetores UVW são LD se somente se m é igual a 0 ou m é igual a 3 aqui. Nós temos essa cadeia de equivalências aqui, que quando a gente pega as duas pontas, né, nós temos duas afirmações equivalentes. Essa afirmação equivale a essa aqui. A UVW é LD se somente se m igual a 0 ou m igual a 3. Então, conclusão aqui é essa, né? A segunda parte do exercício é respondida assim: os vetores são LD se somente se m igual a 0 ou m igual a 3. Aí vamos comparar agora as respostas que a gente obteve para a primeira parte da questão e para a segunda parte da questão. Na primeira parte, nós vimos que não existiu o m. Não existiu o m para que U fosse gerado por
V e W. E agora nós estamos vendo que existe M para que o VW seja LD. Então qual é a moral da história aqui? A moral da história é que a tripla UVW pode ser LD sem que U seja gerado por V e W. Basta que, por exemplo, interpretando geometricamente, basta que V e W sejam paralelos, mas nenhum deles seja paralelo a U. E é exatamente isso que acontece quando M igual a 0 ou M igual a 3. Se você pegar esses valores de M aqui e jogar lá nas expressões dadas para os vetores UVW, joga aqui os valores de M igual a 0 ou M igual a 3, você vai terminar ficando com 3 vetores, tais que V e W são paralelos, mas U não é paralelo nem a V nem a W. Então, consequentemente, você pode dizer que os 3 formam uma tripla LD, pelo fato de que você tem 2 paralelos lá. Se tem 2 paralelos lá, já é LD já, né? Mas não significa dizer que o terceiro, que não é paralelo aos outros 2, seja gerado por esses outros 2, até porque ele não é paralelo, então teria que ser paralelo para ser gerado, já que os outros 2 são paralelos também, entre si, né? Bom, então a moral da história aqui, vamos pensar nas conclusões que a gente tirou para as 2 partes da questão. Na primeira parte a gente viu que não existe M, tal que U é gerado por V e W. E na segunda parte a gente viu que existe M, esses 2 M's aí, tais que a tripla UVW é LD. Então isso nos diz o quê? Isso nos diz que para que essa tripla UVW seja LD, eu não preciso que necessariamente o U seja gerado por V e W. Nesse caso aqui, o que vai acontecer realmente é que V e W, no caso em que M é 0 ou M é 3, V e W vão ser paralelos, e U não vai ser paralelo nem a V nem a W. Então, por isso que U não é gerado por V e W, só que mesmo assim a tripla é LD. Digamos, o que está acontecendo é mais ou menos isso. V está aqui, esse cara é V, esse cara é W e esse cara é U. Então, a tripla ordenada aqui é LD, por quê? Porque esses 3 vetores são coplanares. Lembre-se da definição, né? 3 vetores são LD se eles são coplanares. Como eu tenho 2 vetores aqui sendo paralelos, é claro que vai passar um plano pelos representantes que eu estou mostrando aí, né? Dos 3 vetores. Tá? Vai passar um plano por esses vetores, entre aspas, na verdade por esses representantes, né? Então, eles são LD, os 3 vetores são LD. Só que eu posso dizer que U é gerado pelos outros 2? Não, porque o U não é paralelo aos outros 2. Toda combinação linear que você formar desses 2 vetores aqui vai resultar num vetor que ainda é paralelo a ambos. Tá? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Quando M é 0 ou M é 3, os vetores são LD, mas U não é gerado por V e W. E você pode confirmar, voltando aqui na expressão para V e na expressão para W, quando coloca no lugar de M esses valores que eu falei, 0 e 3, você vai ter quais vetores aqui? Vamos colocar 0, por exemplo, aqui em M para os vetores V e W. Vai ficar com menos 1, 1, menos 2 e 1, menos 1, 2. São proporcionais. Quando colocar 0 no lugar de M, os vetores V e W vão ter coordenadas proporcionais. O primeiro vai ser menos 1, 1, menos 2, e o segundo vai ser 1, menos 1, 2. Ou seja, nesse caso, W vai ser menos V. Quando M é 0, W é menos V. Se você colocar M igual a 3 aqui, vai perceber a mesma coisa. Eles vão ser proporcionais. As coordenadas dos 2 vetores vão ser proporcionais. Colocando M igual a 3, vou ficar com 2, 1, 1. Depois, 4, 2, 2. Então, 2, 1, 1 e 4, 2, 2 são proporcionais? Sim. Ou seja, nesse caso, você tem que W é igual a 2 vezes V. Por isso eles são LD também. Bom, esse final do capítulo 7 vai falar sobre ortogonalidade, bases ortonormais, etc. Então já é um assunto meio que puxando para produto escalar, na verdade. Apesar de estar no capítulo 7, tem muito a ver com o capítulo 9, essa última parte desse capítulo aí. Definição.
Os vetores não nulos, U e V, são ortogonais se existe um representante AB de um deles e um representante CD do outro, tais que os segmentos geométricos AB e CD sejam ortogonais. Nesse caso, a gente indica assim, U, perp, V. Esse símbolo aqui é chamado perp, de perpendicular, abreviação de perpendicular, certo? Agora, ortogonal e perpendicular são coisas a rigor diferentes. A gente diz que duas retas são perpendiculares se elas se intersectam, elas são concorrentes, elas se intersectam, e nessa interseção elas formam um ângulo reto. Agora, você pode ter retas reversas e ortogonais. Retas reversas são retas que não estão no mesmo plano. Retas reversas são assim, mais ou menos assim, uma reta passando por baixo e a outra passando por cima, sem se intersectar. Elas podem ser ortogonais? Sim, podem ser ortogonais. Em que situação elas vão ser ortogonais? Por exemplo, chame de R e S. R e S. Elas vão ser ortogonais se existe uma cópia de R, aqui eu vou chamar de R', que é paralela a R, que se intersecta com S, formando um ângulo de 90 graus. Se isso acontece, eu digo que as retas R e S são ortogonais, mas não perpendiculares, né? Não são perpendiculares porque não se intersectam. Aqui eu estou explicando a ideia de ortogonalidade e perpendicularidade. São ideias parecidas, são conceitos parecidos, mas não são a mesma coisa. E aqui eu estou definindo essa noção de ortogonalidade para vetores. Quando é que dois vetores são ortogonais, de acordo com essa definição aí? Vão ser ortogonais se existem representantes de um e do outro, tais que os segmentos geométricos correspondentes são ortogonais. Então eu tenho, imagine um vetor aqui, um vetor U, eu tenho aqui um vetor V, eles vão ser ortogonais se existirem basicamente representantes deles dois, formando um cruzamento assim, que determina um ângulo reto. No caso aqui, vamos dizer que essa seta é um representante de U, essa outra seta é um representante de V, e quando você posiciona as setas se cruzando, claro, sem mudar a direção, sentido, comprimento de cada uma, aí você observa que elas formam um ângulo reto, você vai poder dizer que os vetores são ortogonais. Tá? Professor, mas elas necessariamente precisam se cruzar? Elas saíram de uma mesma origem? Então, pode. Você pode fazer o desenho também saindo da mesma origem, mas nesse caso elas ainda se cruzam, né? Quer dizer, tem ainda a origem comum. Agora note o seguinte, que o que a gente tem, na verdade, não são as setas. O que a gente tem são os vetores. E aí a gente pega representantes desses vetores. E os representantes você pode colocar onde quiser. Então, eu posso fazer o desenho assim? Posso. Posso fazer o desenho assim? Também posso. Então, o vetor U pode ser inicialmente dado assim, com essa seta longe da seta que representa o vetor V. Então, nesse caso, eu posso dizer que eles são ortogonais? Pode, se você conseguir deslocar as setas, de modo que as setas passem a formar um ângulo reto. E, claro, nesse deslocamento você não pode alterar a direção e sentido das setas, né? O vetor nulo, por definição, é ortogonal a qualquer vetor. Proposição: os vetores U e V são ortogonais se somente se o quadrado da norma de U mais V é a soma dos quadrados das normas de U e de V. Isso lembra alguma coisa? Algum teorema famoso da geometria? Se eu colocar assim, chame de A a norma da soma de U com V, né? Chame de B a norma de U. E chame de C a norma de V. Essa igualdade aqui vai poder ser escrita assim, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Isso lembra alguma coisa? Teorema de Pitágoras.
Então, não é por acaso isso aqui, né? Porque de fato, essa igualdade é o nosso teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras para vetores. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Os vetores U e V são ortogonais se somente se vale essa igualdade. Inclusive, a pressuposição de ortogonalidade, né? Que tem a ver com o quê? O ângulo reto de um triângulo retângulo, né? Então, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vamos entender por quê. Vamos desenhar dois vetores U e V que sejam ortogonais. Então, eu posso ter, por exemplo, U sendo esse vetor aqui, V sendo esse aqui. Onde é que vai estar a soma de U e V? Usando a regra do paralelogramo, a soma de U e V vai ser um vetor mais ou menos por aqui. U mais V. Né? Já se formou um triângulo retângulo aqui, né? Se eu suponho que U e V são ortogonais, então o paralelogramo que eu construí vai ser, na verdade, um retângulo. Então, esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto, né? E o comprimento de V está aqui, ó. Comprimento de V. O comprimento de U está aqui. O comprimento de U é esse comprimento aqui, mas como é um retângulo, o comprimento do lado oposto vai ser a mesma coisa. Comprimento de U aqui. E o comprimento da soma vai ser o comprimento da hipotenusa aqui, né? Então, comprimento da soma. Tá? E o teorema de Pitágoras vai dizer exatamente o quê? O ângulo aqui é reto se somente se o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Que é exatamente o que está sendo dito aqui. Os vetores são ortogonais se somente se o quadrado da norma da soma é a soma dos quadrados das normas dos vetores. É só essa a ideia que a gente tem, né? E a demonstração é simplesmente o teorema de Pitágoras traduzido para a linguagem de vetores. Agora a gente vai definir o que é uma base ortonormal. Basicamente o desenho para uma base ortonormal é esse aqui, ó. É uma base que consiste em três vetores que são ortogonais 2 a 2, ou seja, quaisquer dois vetores aqui nessa base são ortogonais, um com relação ao outro, tá? Então por isso você tem esses três ângulos retos aqui. E além disso, para ser uma base ortonormal, você impõe também que as normas desses três vetores sejam 1. A norma desse cara aqui é 1, a norma desse aqui é 1 também, e a norma desse aqui é 1. Norma, lembrando que é a mesma coisa que comprimento, né? Então, isso é uma base ortonormal. É uma base com três vetores que são 2 a 2 ortogonais, cujas normas dos três vetores são todas 1. Tá? A gente pode falar também de base ortogonal, apesar de que o livro não define, mas outros livros definem. Vocês vão ver em álgebra linear certamente essa noção de base ortogonal. É diferente, embora toda base ortonormal seja também uma base ortogonal. Uma base ortogonal seria uma base formada por três vetores que são 2 a 2 ortogonais, assim, ó, mas não necessariamente a norma de todos eles seja 1. Né? A norma pode ser qualquer coisa, mas os três vetores são ortogonais. Quando é assim, você diz que a base é ortogonal. Não confundir base ortogonal com base ortonormal. Nesse livro aqui, ele só vai falar de base ortonormal. Eventualmente, talvez eu sinta a necessidade de falar de base ortogonal, mas isso vai ser apenas para fazer alguma observação e tal. Então a definição está aqui. Base ortonormal. Uma base é 1, a 2, a 3 é ortonormal se esses três vetores são unitários e 2 a 2 ortogonais, como eu mostrei na figura anterior. Na literatura encontramos também a seguinte definição: uma base é 1, a 2, a 3 é ortogonal se esses três vetores são 2 a 2 ortogonais e não necessariamente unitários. Proposição 712. Suponha que eu tenho uma base ortonormal, chame de E essa base, e chame de E1, E2, E3, respectivamente, os vetores nessa base.
seja U um vetor que tem coordenadas ABC nessa base E. Como é que eu poderia calcular a norma de U em termos dessas coordenadas de U com relação à base ortonormal? Aí tem uma formulazinha simples aqui. U é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor com relação àquela base ortonormal. Agora preste atenção porque isso aqui só vale para a base ortonormal. Quer dizer, quando você tem um vetor dado por coordenadas com relação a uma base ortonormal. É nesse caso onde vale essa fórmula. É por isso que o livro começa a falar sem coordenadas, para depois explicar o que são coordenadas, para depois falar de coordenadas com relação a uma base ortonormal. Isso é para mostrar que fórmulas como esta, que são muito comuns, valem só quando você está lidando com coordenadas com relação a uma base ortonormal. Não vale sempre. Tá? Qual é a justificativa para essa fórmula aqui? De onde ela vem? Como é que a gente poderia prová-la? É uma ideia bem simples, novamente, que vem do Teorema de Pitágoras. Eu vou mostrar aqui o desenho. O desenho é esse. Ó. Nós temos aqui um vetor U dado por alfa é 1, mais beta é 2, mais gama é 3. Onde a base E, formada por esses três vetores, é uma base ortonormal. O que implica dizer que as normas dos três vetores, né, são todas iguais a 1. No desenho, eu não tenho aqui indicados quem são os vetores E1, E2, E3, mas a gente pode acrescentar essa informação ao desenho. Tá? Vamos imaginar aqui que o vetor E1 seja este. Aqui eu tenho o vetor E1. Aqui eu tenho o vetor E2. E2 aqui. E aqui eu tenho o vetor E3. Claro que esse desenho não vai ilustrar o argumento em toda a generalidade. Não vai, na verdade, mostrar uma situação restrita. Embora não seja uma prova, serve para a gente se convencer intuitivamente. Então, acrescentando essa informação que faltava ao desenho, né, quem são os vetores E1, E2 e E3? Coloquei aí no desenho. Eles são todos unitários, então as normas deles são 1. O que é que a gente pode concluir, então, sobre alfa, beta e gama? Considerando que alfa é 1 tem a mesma direção e sentido que o vetor é 1, a gente pode concluir que esse escalar alfa é positivo, tá? Nesse caso aqui, claro que é uma situação particular da figura que a gente tem, né? Mas nessa figura, só para entender melhor a situação, vale destacar que esse alfa é positivo, já que o vetor alfa é 1 indicado aqui, alfa é 1 indicado aqui, tem o mesmo sentido que o vetor é 1. Nesse caso, como tem o mesmo sentido, alfa é positivo. Mesma coisa para beta e gama aqui, ó. Beta é 2, tem o mesmo sentido que é 2, então beta é positivo. Gama é 3, tem o mesmo sentido que é 3, então gama é positivo, tá? E para que eu estou fazendo isso? Para a gente concluir que a norma de alfa é 1, vai ser quem? Tem um teorema que diz que a norma de número multiplicando vetor vai ser módulo desse número vezes norma do vetor, né? Mas eu acabei de dizer que o alfa é positivo. Então, o módulo de alfa vai ser alfa mesmo. A norma desse cara aqui é 1. Então, vai ficar alfa vezes 1, que é alfa, tá? Ou seja, nesse caso aqui, alfa vai ser o comprimento do vetor alfa é 1. Esse comprimento aqui. Analogamente, você vai concluir também que a norma de beta é 2 vai ser beta. Norma de gama é 3, vai ser gama.
Pronto, isso é só para a gente perceber no desenho que os comprimentos desses três vetores aqui, alfa é 1, beta é 2 e gama é 3, a gente já conhece. O comprimento desse aqui é alfa. O comprimento desse é gama. E o comprimento desse é beta. Tá? Pronto. Agora vamos tentar relacionar o vetor U mostrado aqui com esses três números alfa, beta, gama. Tem um teoremazinho da geometria, não sei se vocês já viram, provavelmente não, que diz o seguinte: quando você tem uma caixa retangular com dimensões ABC, esse vai ser o A, esse vai ser o B e esse aqui vai ser o C. Pronto. Tem uma formulazinha simples, né, para dar a distância entre os pontos, vou chamar de O e P. Ponto O e ponto P. Qual é a distância do ponto O ao ponto P? Distância do ponto O ao ponto P. Para essa situação que eu desenhei aqui da caixinha, com dimensões ABC, caixa retangular, tá? É um paralelepípedo retângulo. Todos os ângulos aqui são retos, tá? Vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso vem do teorema de Pitágoras. Porque primeiro você aplica o teorema de Pitágoras para saber o comprimento da diagonal aqui na base. Ó. O comprimento da diagonal na base, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui na base. Ó. Certo? E depois você olha para esse outro triângulo que eu vou desenhar aqui em outra cor. Você vai ter um outro triângulo passando no meio da caixa, mais ou menos assim, ó, esse aqui. Então, para esse outro triângulo, você já tem o comprimento de um lado, que é esse que eu acabei de falar aqui, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O comprimento do outro lado aqui é C, também você já tem. Então você tem dois catetos. Esse triângulo também vai ser retângulo, tá? Você sabe que um cateto dele mede raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, o outro cateto mede C, que é a hipotenusa. Chama de X a hipotenusa. Então X ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados aqui dos catetos, né? Vai terminar chegando aqui, né? Vai ficar X ao quadrado igual a quadrado desse cara aqui, que vai ser exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado, somado com o quadrado de C, que é C ao quadrado. Então, quando passar a raiz quadrada para isolar o X, vai ficar com essa expressão aqui. Tá? Então, esse raciocínio eu quero aplicar agora para calcular o comprimento do vetor U. Veja que é a mesma situação, né? O comprimento do vetor U é exatamente essa diagonal, esse X que eu calculei aqui embaixo. Ele está exatamente percorrendo o mesmo caminho, ele está indo de um vértice ao vértice oposto na caixa. Então, o comprimento do vetor U aqui pode ser escrito em função das dimensões da caixa. Quem são as dimensões da caixa? São alfa, beta e gama. Isso a gente já viu, né? Então, da mesma forma, usando a mesma ideia, vamos ter que a norma de U é igual a raiz quadrada. Norma de U é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões da caixa, que são alfa, beta, gama. Então vai ficar assim. Certo? Agora, isso só funciona por quê? Porque a gente sabe que aqui a base é ortonormal. Nós temos três vetores unitários, né? E1, E2, E3, que são dois E2 ortogonais. Nós dependemos dessas informações para concluir que as dimensões da caixa são realmente alfa, beta e gama. E a partir daí chegar na expressão da norma de U em função dessas dimensões da caixa. Tá? Então, é essa ideia aqui
que está por trás do teorema que eu mostrei anteriormente. Bom, então tem a demonstração mais rigorosa aqui, né, mas a ideia foi essa que eu expliquei. Se é uma base ortonormal formada pelos vetores E1, E2 e E3 e U tem coordenadas A, B, C com relação a essa base, então a norma de U é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas coordenadas. Exercício resolvido, bem facilzinho aqui. Seja E uma base ortonormal e seja U um vetor dado com coordenadas 2, menos 1, 3 com relação a essa base. Calcule a norma de U. Vai ser simplesmente raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? Já que eu sei que essas coordenadas são com relação a uma base ortonormal, então vai ficar a norma de U é igual a raiz quadrada desses números aqui ao quadrado somados. 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Esse aqui dentro da raiz dá 14, então a resposta é a raiz de 14. Vamos para o capítulo 9. Nossa primeira tarefa nesse capítulo 9 vai ser definir medida angular. Medida angular tem a ver com ângulo, mas não é a mesma coisa. Vamos já lembrar o que é um ângulo. Na geometria plana, um ângulo se define assim. Tome duas semirretas com mesma origem. Semirretas não é a mesma coisa que vetores. Apesar de que a gente desenha também com setas, né? Mas semirretas são infinitas, né? E semirretas têm uma posição bem definida. Se você pegar uma semirreta e posicionar em outro lugar, ela não continua sendo a mesma semirreta, diferente de vetores. Se você pega uma seta que representa um vetor, desloca essa seta preservando direção, sentido e comprimento, a seta ainda representa o mesmo vetor. Para vetores é assim, para semirretas não. Primeiro, a semirreta é infinita, coisa que o vetor não é. Segundo, se você desloca uma semirreta, mesmo preservando direção, sentido, comprimento é sempre infinito, então preserva também. Deslocou, mudou de lugar, a semirreta é outra, não continua sendo a mesma, é outra, tá? Então semirreta e vetores são coisas diferentes. Se você tem duas semirretas aqui com a mesma origem, digamos que a primeira semirreta seja OA e a segunda seja OB. Então a gente define o ângulo AOB como sendo a região no plano delimitada por essas duas semirretas. Aí na verdade existem duas regiões no plano delimitadas por essas duas semirretas. Tem a região interna, que é essa que eu estou destacando aqui, e tem a região externa, que é essa aqui fora, né? Então, na verdade, cada uma dessas regiões são ângulos, tá? Mas normalmente na geometria plana dá-se preferência ao ângulo interno, que é essa região menor, né? Digamos assim. A região mais estreitinha, que é essa que eu destaquei com asturado, é o ângulo determinado por essas duas semirretas. Então a gente diz que é o ângulo AOB. Então, na geometria plana, ângulo é uma região. Apesar de que a gente está acostumado a dizer o ângulo é 45 graus, o ângulo é 60 graus. Na verdade, esses 45 graus, 60 graus são as medidas dos ângulos. Ângulo é uma coisa, medida de ângulo é outra. A medida é o número que você associa ao ângulo, é uma medição do ângulo. E o ângulo em si não é número, o ângulo é uma entidade geométrica, é um conjunto de pontos aqui, uma região no plano, tá? A gente pode também levar essa ideia de ângulo para o espaço, apesar de que aqui essa definição foi dada num plano, as duas semirretas pertencem ao mesmo plano. Se você estiver falando do espaço euclidiano tridimensional, é fácil adaptar porque você passa um plano, né, passando pelas duas semirretas. Eu tenho duas semirretas agora no espaço tridimensional. Eu faço o quê? Eu passo um plano por essas duas semirretas e novamente o ângulo aqui entre as duas semirretas vai ser essa região, né, restrita ao plano que eu estou passando, né? Dá para adaptar facilmente. Bom,
Agora, a questão que nós queremos resolver aqui, no contexto da geometria analítica envolvendo vetores, é como é que a gente poderia definir ângulo entre vetores. Tudo que a gente fez até agora geometricamente com vetores foi por meio dos representantes, né? Se a gente quer somar dois vetores, a gente usa os representantes desses vetores. Se a gente quer calcular o comprimento de um vetor, a gente pega um representante do vetor e mede a distância de origem à extremidade desse representante. Tudo que a gente quer fazer geometricamente com vetores, a gente pega os representantes. Basicamente tem sido assim até agora. Então, para definir ângulos, a gente poderia seguir a mesma ideia de vou definir um ângulo entre os vetores U e V. O que é que eu faço? Eu pego representantes desses vetores, né? Seria uma ideia bastante razoável. Vamos pegar representantes dos dois vetores, posicionados com a origem em comum, e vamos pensar nessa região aqui, delimitada pelas semirretas associadas a esses representantes que eu peguei dos dois vetores que eu tinha, né? Daria para fazer? Mais ou menos, porque teria a seguinte dificuldade. Como eu falei, vetores não são setas, vetores são classes de equipolência de segmentos orientados, que a gente pode pensar como sendo setas. Então, um vetor não é uma seta apenas, são várias. Quando você pega um representante de um vetor, pega um representante do outro vetor, para poder definir o que é ângulo, você tem que lidar com a possibilidade de outra pessoa, tendo como dados iniciais os mesmos vetores, escolher representantes diferentes. Então, no início, eu tinha como dados U e V apenas, que são vetores. Aí uma pessoa foi definir o ângulo entre U e V e escolheu representantes OP e OQ para esses dois vetores, respectivamente. Outra pessoa, tendo os mesmos dois vetores, escolheu representantes O', P' e O', Q', né? Aí, quer dizer, aparentemente eu estou chegando em objetos diferentes, né? Porque supondo O' diferente de O, P' diferente de P, Q' diferente de Q, nós vamos ter regiões diferentes aqui. Uma coisa é a região delimitada entre as semirretas OP e OQ. Outra coisa é a região delimitada entre as semirretas OP' e OQ'. São regiões diferentes. E aí, qual vai ser o ângulo dos vetores? Sabendo que podem ser feitas essas duas escolhas aí, porque depende do representante. A região formada vai depender dos representantes. Eu vou usar qual para definir o ângulo. Então o livro está mencionando essa dificuldade de definir ângulo entre vetores. Eu acredito que essa dificuldade poderia ser contornada. Da mesma forma que a gente usou classes de equipolência para dizer, né, que um vetor é uma classe de equipolência, querendo dizer que um vetor é uma seta que você posiciona em qualquer lugar sem mudar a direção, sentido e comprimento, a gente poderia usar a mesma ideia aqui para definir ângulo, dizendo que não, define uma relação de equivalência entre esses ângulos aí que eu poderia definir a partir de dois vetores, usando representantes diferentes, define uma relação de equivalência e depois define ângulo como sendo as classes de equivalência correspondentes a essa relação. Mas o que o livro vai fazer para se livrar da dificuldade que eu expliquei aqui é o seguinte: nós não vamos definir ângulo entre vetores, para não ter que lidar com essa dificuldade aqui de você ter vários representantes para cada vetor e, portanto, vários representantes de ângulos que eu poderia tomar na definição, né, de ângulo entre vetores. O que a gente vai definir de fato não é ângulo entre vetores, é a medida angular. Porque essas duas regiões que eu falei aqui, apesar de serem distintas, têm a mesma medida angular, definida da forma como vamos definir, que é o quê? A medida angular dos ângulos geométricos entre as semirretas correspondentes aos representantes dos vetores. Então, esses dois ângulos, apesar de serem distintos, têm a mesma medida angular. E a gente vai definir, na verdade, isso, medida angular e não ângulo. Para vetores, nós só vamos definir medida angular e não ângulo. E a definição é a seguinte: sejam U e V vetores não nulos, chama-se medida angular entre U e V a medida θ do ângulo POQ, sendo OP e OQ, respectivamente, representantes quaisquer de U e V com a mesma origem, como eu mostrei nas figuras anteriores e como está mostrado aqui novamente na figura 9.2a. Quer dizer, para definir a medida angular θ entre os vetores U e V,
eu escolho um representante de U, que no caso aqui vai ser OP, escolho um representante de V, que no caso aqui vai ser OQ. Esses representantes com a origem comum vão determinar semi-retas. A partir dessas semi-retas eu tenho um ângulo geométrico, um ângulo mesmo de verdade, mas eu não quero definir o ângulo entre vetores, eu quero pegar apenas a medida desse ângulo. Chame de θ a medida do ângulo formado aqui entre as semi-retas OP e OQ. Esse θ vai ser a medida angular entre os vetores U e V. Tá? Sobre o número θ, que é a medida angular entre U e V, impõe-se a restrição que θ é um número entre 0 e π se a unidade adotada for radiano, ou θ é um número entre 0 e 180 se a unidade adotada for grau. Isso aí vocês estão acostumados já, né? A gente pode medir ângulos com graus ou radianos, essa informação tem que estar presente no contexto de uma forma ou de outra, explicitamente ou implicitamente. Indica-se θ por essa notação aqui, ang UV. Aqui é a notação para a medida angular entre U e V, especificando, se necessário, a unidade adotada, se é o grau ou é o radiano. Se U e V são vetores não nulos e a medida angular θ entre eles em graus, respectivamente, radianos, é menor que 90, respectivamente, menor que π sobre 2, diremos que U e V formam ângulo agudo. Quer dizer, a gente não definiu o ângulo, mas a gente pode falar de ângulo agudo. Em que sentido? Os vetores U e V formam ângulo agudo se somente se a medida angular entre eles é menor que 90 graus, que equivale a dizer que é menor do que π sobre 2 radiano. A gente pode também usar expressões como U e V formam ângulo reto, o que significaria dizer o quê? Que eles têm uma medida angular de 90 graus ou de π sobre 2 radiano. Deixa eu escrever aqui, fica melhor. Ó, U e V formam ângulo agudo, significa o quê? Medida angular entre U e V é menor do que 90 graus. Eu vou usar sempre graus aqui, tá? Mas é claro que a gente pode traduzir para radiano, se necessário. U e V formam ângulo reto, significa o quê? Essas definições todas estão sendo dadas aqui porque a gente não sabe o que é ângulo. Toda vez que aparece a palavra ângulo, a gente tem que traduzir, usando apenas medida angular. Ângulo, formalmente, aqui para a gente não existe. Mas tem várias expressões usando a palavra ângulo que a gente pode usar, sempre traduzindo para a medida angular. Então, U e V formam um ângulo reto, significa dizer que a medida angular entre esses dois vetores é igual a 90 graus. U e V formam ângulo obtuso, significa dizer que a medida angular de U e V é maior do que 90 graus. U forma ângulos congruentes com V e com W. Significa dizer que a medida angular de U com V é igual à medida angular de U com W. U forma ângulos suplementares com V e W. Suplementares quer dizer o quê? Que quando você soma as medidas angulares, a soma é 180 graus. Então, dizer que eles formam ângulos suplementares, né? U forma ângulos suplementares com V e W, significa dizer que medida angular de U com V somada com a medida angular de U com W é igual a 180 graus. E todas essas definições que eu estou dando aqui, usando graus, poderiam, claro, ser traduzidas para radiano, trocando 90 graus por π sobre 2 radiano, 180 graus por π radiano. Definição. Vamos definir agora produto escalar.
o produto escalar dos vetores U e V, indicado por U.V, é o número real tal que, primeiro, se um desses vetores, U ou V, é nulo, então o produto escalar dos dois vetores é zero. Segundo, se esses vetores não são nulos e θ é a medida angular entre eles, então o produto escalar desses dois vetores é o seguinte número, é o produto das normas desses vetores, vezes o cosseno da medida angular entre eles. Essa é a nossa definição. E é uma definição essencialmente geométrica, né? Depois a gente vai ter caracterizações algébricas para essa operação aí. Proposição: se U e V são vetores não nulos e θ é a medida angular entre eles, então o cosseno dessa medida angular é dado por quociente do produto escalar de U e V pelo produto das normas de U e V. Isso é claramente uma consequência imediata da definição, né? Como foi que definimos o produto escalar de U e V? Definimos como produto das normas de U e V vezes cosseno da medida angular entre esses vetores. Aí você isola o cosseno nessa equação, você chega nessa outra. Trivial isso aí. Isola o cosseno, chega na outra. Pronto. Letra B. Qualquer que seja o vetor U, a norma de U é a raiz quadrada do produto escalar de U com ele mesmo, né? Isso aqui também é muito simples. Por quê? Quem vai ser o produto escalar de U com ele mesmo? Usando a definição. A definição vai nos dizer que esse produto escalar vai ser o produto das normas, quer dizer, norma de U vezes norma de U, vezes o cosseno da medida angular entre U e U. Qual é a medida angular entre U e U? Você tem um mesmo vetor, né? Esse vetor forma um ângulo medindo quanto com ele mesmo? Zero. Um ângulo de um vetor com ele mesmo mede zero. Então, na definição vai aparecer cosseno de zero aqui, tá? Porque zero é a medida angular. Aí a gente vai ficar com cosseno de zero é 1. Aí aqui vai aparecer norma de U ao quadrado vezes 1, né? Então, norma de U ao quadrado. Consequentemente, isolando norma de U aqui, aplicando a raiz quadrada, você chega aqui, né? E a terceira afirmação é que quaisquer que sejam os vetores U e V, eles são ortogonais se somente se o produto escalar deles é zero. Novamente, usando a definição, é fácil se convencer disso, né? Porque dizer que eles são ortogonais significa dizer que a medida angular entre os dois vetores é 90 graus. Isso no caso em que U e V são não nulos, né? E se um deles for nulo, então naturalmente as duas afirmações aqui vão ser verdadeiras e consequentemente vão ser equivalentes. Se U ou V é nulo, então por definição U é ortogonal a V e também por definição o produto escalar de U e V é zero. Então no caso em que U ou V é nulo, essa equivalência aqui é trivial, é automática. E no caso em que eles são não nulos, aí eu vou colocar aqui, suponha U e V não nulos. Nesse caso, nós temos que U é ortogonal a V quando a medida angular entre U e V é 90 graus. Né? Se a medida angular entre eles é 90 graus, então quem vai ser o produto escalar? O produto escalar é norma de U vezes norma de V vezes cosseno dessa medida angular aqui, chame de θ, essa medida angular. Né? Então vai ser aqui cosseno de θ, né? Ou seja, cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero, né? Cosseno de 90 graus é zero. Então o cosseno desse θ aqui, que é 90 graus, vai ser zero. Então, consequentemente, zerou tudo, né? Norma de U vezes norma de V vezes zero, dá zero aqui.
E a recíproca é verdadeira, quer dizer, não apenas você pode dizer que se eles forem ortogonais, o produto escalar deles é zero, mas também vale a volta. Se o produto escalar deles é zero, só tem um jeito desse produto escalar aqui ser zero. Porque eu estou supondo que U e V são não nulos, então eu já sei que as normas aqui de U e de V são diferentes de zero. Só tem um jeito de zerar esse produto aqui, é o cosseno de θ ser zero. Certo? Então, se os vetores forem tais que o produto escalar deles é zero, então eu vou concluir a partir dessa fórmula que o cosseno da medida angular entre eles é zero. E se o cosseno da medida angular entre eles é zero, é porque o ângulo, quer dizer, a medida angular entre eles é 90 graus.